Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, se me conduziu ao livro do profeta Isaías, capítulo 21, dos versículos 6 a 8. Com efeito, assim me falou o Senhor: Vai, põe de prontidão um espia, ele anunciará o que vir. Ele verá carros e cavaleiros aos pares, caravanas de jumentos e caravanas de camelos. Ele que preste atenção, muita atenção. E o espia gritou: No posto de vigia do Senhor estou de prontidão o dia todo. No meu posto de guarda estou em pé a noite inteira. Aqui propriamente vem nos trazer a respeito da queda da Babilônia. E o Senhor aqui dá uma ordem, né? Com efeito, assim me falou o Senhor: Vai e põe de prontidão um espia, ou seja, alguém para observar. E quem é? Somos nós. Quando eu estava aqui em meditação, que o Senhor ministrava muito forte para mim, é de vários irmãos e irmãs que estão parando de observar as coisas do Senhor e estão começando aqui a cair. E é isso realmente o que acontece quando paramos de observar, quando paramos de ficar de prontidão. Aí começamos a cair, pouco a pouco. E a queda pode ser alta e pode ser grave demais, ao ponto de muitas vezes não conseguir nos reabilitar. Então, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor está trazendo hoje para todos nós? Volte a observar, volte a ficar de prontidão. Por isso nos traz, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, dos versículos 40 e 41, Nosso Senhor no Getsêmani, quando ele foi ali entregue por Judas, nos traz lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, 40 e 41. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo, e diz a Pedro: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim, o Senhor está falando para mim e para você. Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? E continua a nos trazer: vigiai e orai, ou seja, voltai a ficar de prontidão, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. É o que o Senhor está nos trazendo hoje, meu irmão e minha irmã. No versículo 8, lá do livro de Isaías, Isaías 21, versículo 8, e o espia gritou: No posto de vigia do Senhor estou de prontidão o dia todo. No meu posto de guarda estou em pé a noite inteira. E é isso que não vem acontecendo. Há muitos irmãos e irmãs estão parando de vigiar. A sedução do mundo está aí. E o inimigo lança as suas seduções de todos os lados. Meu irmão e minha irmã, volte a vigiar. Assim o Senhor nos traz hoje. E ele fala: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? E o que é se vigiar com o Senhor? É estar em oração. É estar de prontidão aqui, em todos os lugares que estivermos, dentro de casa, no trabalho, no trânsito. Por quê? O inimigo está ao nosso redor, procurando a quem devorar. Então, meu irmão e minha irmã, volte a vigiar. É um grande alerta que o Senhor está trazendo para nós nesse dia. Não olhe para trás, não volte para trás. Porque quando olhamos um pouquinho para trás, e às vezes dá saudade daquilo que tínhamos antes, é porque ainda estamos divididos.
Ainda não nos decidimos completamente pelo Senhor. Por isso nos traz. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Isso é para mim também. Porque assim como caiu a Babilônia, se a gente deixar de vigiar, se a gente deixar de ficar de prontidão, caímos junto. E a queda pode ser alta demais, ao ponto da pessoa não conseguir se reabilitar. Por isso o Senhor é tão misericordioso com nós que vem aqui trazer a sua palavra e aqui trazendo, suscitando de novo essa vigília, para que a gente não adormeça, para que a gente não fique entorpecido pelas coisas do mundo e caia. Então, se porventura está acontecendo alguma coisa que você está parando de vigiar, está voltando a pensar nas coisas passadas, porque está começando a ficar dividido. E é isso que o Senhor está trazendo. Meu irmão e minha irmã, volte a vigiar, volte a ficar constante caminhando com o Senhor. Volte a rezar o Santo Terço imediatamente. Volte a buscar intimidade com o Senhor, a buscar intimidade com a Virgem Santíssima, pois só assim a gente consegue ficar firme de pé. Por isso a palavra nos traz também, aquele que está de pé, cuidado para não cair. E assim somos a mim e a você. Quando a gente deixa de ficar de prontidão, deixa de vigiar, começa a pensar em coisas passadas, começa a ficar olhando as coisas para o lado. O Senhor nos fala, não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado. Então, meu irmão e minha irmã, observe atentamente como está a tua caminhada. E a mim também. Pois a palavra do Senhor vem a todos nós igualmente. Então, fiquemos atentos. Se tem alguma coisa te incomodando, querendo tirar você do caminho do Senhor, volte a vigiar, lança fora. Se tem algum pensamento de coisas passadas, querendo te seduzir, assim como te seduziu lá atrás, volta a ficar de prontidão. Aquilo já passou. Você está em outro momento da sua vida, meu irmão e minha irmã. Você já passou por aquilo. Não olhe, não flerte com o que passou. Pois se ainda tem algum incômodo das coisas passadas, é porque ainda tem uma divisão. Então, olhe para frente. Olhe atentamente para frente. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente sabe quais são os inúmeros desejos da carne. São todas as coisas contrárias, né? Aquilo que o Senhor quer para nós. É uma luta constante. E a gente só vence a luta, né, do espírito contra a carne se a gente não deixar de vigiar, se a gente permanecer em constante vigilância, em constante prontidão. Assim como nos traz o versículo 8. E o espia gritou, no posto de vigia do Senhor estou de prontidão o dia todo. No meu posto de guarda estou em pé a noite inteira. Ou seja, é o dia e a noite, é o dia e a noite. Não parar, não parar, não parar de vigiar. Pois quando a gente começa a descuidar das pequenas coisas, elas nos levam às grandes quedas. Quando a gente deixa de descuidar das pequenas coisas, elas são aqui o caminho para as grandes coisas, e aí é onde vem as grandes quedas. Então, meu irmão e minha irmã, prestemos muita atenção no que nos traz o Senhor neste dia. Voltemos a orar, a vigiar atentamente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Volte a vigiar, volte a ficar constante caminhando com o Senhor, volte a rezar o Santo Terço, não descuida, cuidado com os convites aí, né? Cuidado para não voltar a lugares que o Senhor já te tirou. E eu falo lugares, você sabe onde que é. E quando falo lugares aqui, muitas pessoas acham, é vida de balada. Não, até casas que o Senhor já te tirou. Não volte para casas que o Senhor já te tirou. Em amizades aí, onde tem um falatório de coisas que não agradam ao Senhor. De amizades,
de círculos aí viciosos, né? Eu não sei, mas você sabe. Mas é coisa que está vindo, e o inimigo, ele é muito astuto. Ele vai colocando as coisas no nosso pensamento em conta-gota, vai fazendo com que a gente lembre de coisas passadas que uma vez, quando a gente estava no mundo, nos agradou, mas desagradou o Senhor. Agora, você tem que entender que você está em outro nível da sua vida. Você agora está caminhando com o Senhor. Então, permaneça firme e fiel, tendo temor, amor e obediência. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, pois é muito forte o que o Senhor traz para todos nós. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.